Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. You have me at a disadvantage, Mr. Tennyson. In a rather compromising situation, you forced me into a position with rather distasteful candor. The truth is, I am a fraud. I haven't any money. I offered you $1,000, then $5,000. I would have had to go out into the street to beg even then, let alone $500,000. It's true that I have pride, bearing, taste, exceptional breeding, but I lost most of my money some years ago. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 61 da série, no geral, e do episódio número 25 da segunda temporada, que é o episódio The Silence, o silêncio. E aí, Marcos, esse é um episódio que ele fala principalmente da arrogância, né, humana, do desespero, né, e de questões de irritabilidade, né, com certeza. Arrogância, desespero, ganância e uma aposta. Exatamente. O episódio foi ao ar no dia 28 de abril de 1961. Ele é dirigido pelo diretor Boris Sagal, que, olha assim, é um cara, primeira vez, pelo menos, né, a gente gravou a primeira temporada inteira, a segunda temporada, eu não recordo da gente ter comentado sobre esse diretor. Acho que é o primeiro episódio dele que aparece, né, na série de Além da Imaginação. Sim, a gente não tinha, que eu me lembre, pego nenhum episódio realmente dirigido por ele. Eu sei que ele, se eu não me engano, ele dirigiu mais um episódio, que é o The Arrival, que acho que é se eu não me engano, da mesma temporada. Mas, né, só esses dois. E o outro episódio que ele dirigiu, nós não chegamos nele ainda. Sim, o que eu sei do Boris Sagal é que ele dirigiu o piloto, né, daquela série Night Gallery, né, do Rod Serling, aquele episódio The Cemetery, né, e também dirigiu o fantástico The Omega Man, né, que é uma adaptação do romance do Richard Matheson, I Am Legend. Sim. Uhum. Ele dirigiu vários episódios das séries Mike Hammer e Peter Gunn, que eram séries de detetives particulares, séries policiais, assim. Ele tem um jeito para esse tipo de trama. E como você mesma falou, né? Acho que o trabalho mais famoso dele é justamente o filme lá com o Charlton Heston, né? Que passou 1 milhão de vezes na TV no Brasil, né? Então o pessoal vai lembrar, com certeza. Nossa, eu gosto muito desse filme, cara. Eu gosto muito desse conto do Richard Matheson. Eu quero muito gravar um podcast falando das adaptações desse conto e principalmente da versão com Vincent Price, né? Que a gente é mega fã. Uhum. Muito bem. Vale muito a pena mesmo. Tá publicado no Brasil, né? Quem puder encontrar, acho que tá em catálogo, inclusive. Esse livro do Richard Matheson, né? Eu Sou a Lenda. Então, vale muito a pena a leitura e vale a pena conferir as adaptações também. Menos a do Mark Dacascos, mas tudo bem. Ah, até do Mark Dacascos. Pois é, o episódio tem um elenco muito bom, tá? Encabeçado ali pelo Tom Franchot, né? Que ele é um ator de cinema mudo, assim, um ator muito relevante mesmo, sabe? E tem uma curiosidade referente a esse ator na questão do set, né? Isso tem naquele livro lá do Mark Scott Sigri, né? Que ele... Isso daí é meio que um spoiler, mas é uma curiosidade divertida, né? Esse ator tem muitos momentos no episódio que ele está de lado, né? Ele está de perfil ali, né? E tal, o que dá uma coisa curiosa e interessante na cena, né? Ele parece um ser diabólico, inclusive enquanto ele está aparecendo de lado, falando com o protagonista, né? Com outro personagem.
mas tem uma história que ele, na verdade, sofreu um acidente e ele quebrou a cara, literalmente, sabe? Ele ficou com a cara muito ferida. Então, isso, eles já estavam em gravação desse episódio. O que foi a decisão do diretor? Foi ficar filmando ele de lado, né? E curiosamente deu muito certo pro episódio, né? A gente vai falar sobre isso. O Franchot Tony, ele era um monstro da atuação. Ele trabalhou com gente como Billy Wilder, como John Ford. Ele, só para citar 2 filmes dele, ele tá no 5 Covas do Egito, que é um filme do Billy Wilder, ele tá no Grande Motim. Mas nos anos 30 e 40 ele teve em dezenas de filmes dos diretores mais importantes de Hollywood, e assim, ou às vezes no papel principal, ou como um dos protagonistas, ou um coadjuvante com muito destaque. Enfim, ele era um grande ator, era um grande nome de Hollywood dos anos 30 e 40, e com atuações muito elogiadas, ele era muito querido. O trabalho dele de ator, foi indicado ao Oscar de melhor ator, se eu não me engano não chegou a ganhar Oscar, e nos anos 50 e 60 ele foi uma figura bem fácil da televisão. Ele apareceu com papéis das melhores séries que tinha em cartaz, né, que estavam sendo exibidas na TV americana, e foi morrer em 68, se eu não me engano, de câncer, aos 60 e poucos anos de idade. Mas é um nome de peso que a série conseguiu trazer, né? Sim, é verdade, né? Os 2 principais aí são ele, né, que nós já falamos, o Franchot Tony, o Liam Sullivan. Ele era um ator basicamente de televisão e ele era famoso pelos vilões. Ele interpretou vilões em dezenas e dezenas de séries ao longo da vida dele e em alguns filmes. E enfim, também um excelente ator. E tem o Jonathan Harris, mais uma vez aparecendo em episódios Além da Imaginação, que é o nosso querido Dr. Smith, né? Por exemplo, da série Perdidos no Espaço. Ele esteve, por exemplo, no episódio lá 22, né? Que nós já comentamos, e agora tá de novo nesse episódio. Fazia o médico paquerador, e agora ele faz o advogado, né, que gosta de chamar o cliente na chincha e dar lição de moral quando o cliente precisa. Ele tem uma cara ótima pra isso, né? Aquele rosto assim, ele faz uma cara sisuda, né? Nesse episódio, assim, né? Acusadora, né? É muito bom. Realmente o Jonathan Harris, ele é um ator muito legal, assim, que a gente, claro, pensa com muito carinho dele, né? De Perdidos no Espaço. Sim, exatamente. Talvez o pessoal também tem uma participação do Círio Delevangne. O Círio Delevangne apareceu naquele episódio A Penny for Your Thoughts. Ele é o velhinho que trabalha no banco ali há muitos anos e fica sonhando em roubar o banco, né? É verdade, né? Ele faz uma pontinha, né? E é um ator bem idoso, é muito gostoso de vê-lo. Então, o Círio Delevangne, ele é muito carismático, e mesmo quando ele tá numa pequena ponta, ele chama atenção, e a gente acaba lembrando dele. Exatamente. Mas vamos lá, Marcos, vamos à sinopse do episódio, né? Eu acho que dessa vez, deixa eu só conferir aqui, se é a minha vez ou a tua, peraí, deixa eu só ver aqui pelo nome do episódio. Então, dessa vez é a tua vez. Dá uma sinopse pra gente poder comentar, inclusive a polêmica referente ao conto do Chekhov, né? O episódio se passa num clube exclusivo para pessoas endinheiradas, e a gente tem esse personagem, o coronel Archie Taylor, que é vivido pelo Franchot Tony, e ele não suporta um outro membro do clube chamado Jamie Tennyson, que é vivido pelo Liam Sullivan. Esse cara é um bocudo. Ele não para de falar um minuto, né? E ele adora, inclusive, falar mal do Coronel Archie, entre outras coisas, né? O cara não suporta mais a voz dele, não aguenta mais a presença dele. E em um belo momento, o Coronel Archie chama o Jamie Tennyson e fala o seguinte: olha, não te suporto, não aguento ouvir sua voz, e sua voz parece onipresente, você não para de falar. Então, e eu tô sabendo que você tá precisando de dinheiro, porque a sua mulher tem gostos muito caros, você não consegue manter, você tá todo endividado, então vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma aposta.
eu aposto que você, $500 mil, que na época isso era uma fortuna inacreditável. Eu aposto $500 mil que você não consegue ficar um ano com essa sua boquinha fechada. Um ano sem falar nada, sem dizer uma única palavra. O Jamie aceita a aposta, só que essa aposta tem uns detalhes. Ele vai precisar ficar num quarto com paredes de vidro construído ali dentro do clube para que tanto o Coronel Art quanto os outros membros do clube possam fiscalizar se ele realmente proferiu alguma palavra ou não. Dentro desse quarto ele vai ter todo o conforto, mas tem microfones ligados 24 horas por dia e assim vai transcorrer a aposta. Ele tem que ficar um ano caladinho sem proferir uma única palavra. Se ele conseguir, o Coronel Art paga para ele $500 mil em cash. E ele se livra de todas as dívidas dele para sempre, talvez. O que será que vai acontecer? Né? Tem um detalhe. O Coronel Art, ele tem um advogado, né, que é o George Alfred, vivido pelo Jonathan Harris. E o advogado dele tenta, desde o início, falar para ele, olha, vê lá, o que vai dar isso daí, hein? Sei, isso pode ter consequências não muito boas. Pensa bem no que você está fazendo, mas o Coronel Art está decidido e a aposta vai se realizar, com resultados que podem ser imprevisíveis. Esse personagem, né, que é o interpretado, você chamou ele de Franchot Tom, né, mas ele tá para mim aqui como Tom Franchot, tá invertido, né, que faz esse Coronel Art Taylor. Ele é um personagem insuportável, ele me lembra essas pessoas, né, que querem ser superiores às outras, sabe, fala assim, fulano não tem educação, fulano fala alto, né? Como aquela história lá, por exemplo, Orgulho e Preconceito, sabe? Que o personagem lá, por mais que o pessoal depois acabe perdoando o personagem, né? Personagem, né? História de amor e tal, ele é mega escroto, né? E julga as pessoas pra caramba, tanto como esse personagem aí julga o Tennyson, né? Que é o cara que tá ali tentando convencer as pessoas a investir um dinheiro e tal. Um cara que ele fala, né? Ou seja, ele humilha o cara, né? Ele fala, você já gastou toda a sua herança, eu sei que você não tem dinheiro, que você está devendo para todo mundo, né? E que você está arruinado, né? A gente vem a saber que, inclusive, a esposa dele, como ele mesmo descreve, né? Ele fala assim que ela tem gostos caros, que na verdade ela compra na Tiffany's, né? Que é uma loja ali de uma joalheria famosíssima, né? Ela compra como se fosse um supermercado, né? Ou seja, ele está pobre, né? Ele é o Sor Jorah Mormont, para quem assistiu Game of Thrones, né? Que tá totalmente arruinado, né? Sem grana. Então, o personagem desse Coronel Taylor, ele é uma pessoa insuportável, né? A princípio você até consegue, né? Porque é fácil a gente estigmatizar a pessoa que fala muito, né? E tal. A pessoa que é muito hiperativa, conversa demais. Mas tem pessoas que são comunicativas, cada um tem um jeito também de lidar, né, de interagir com outros seres humanos. O lance é ele humilhar, né, o personagem do Tennyson, faz, claro, essa aposta, é crente que ele não vai conseguir de jeito nenhum. Ele fala, você é uma pessoa que inclusive é antidesportiva, você é totalmente incapaz, né, de você conseguir passar um ano sem falar absolutamente nada, né. E você vê assim que é totalmente desnecessário, mesmo você achando que é um cara falante, né? Coloca aquilo de mostrar a orelha do coronel e tal, e o cara conversando, né? Você vê que não é desnecessário agir dessa maneira, que certas verdades, né? Isso é uma coisa assim, né? Para se refletir. São verdades que não são necessárias de serem ditas, né? Se elas forem trazer humilhação e sofrimento, que é o que exatamente ele faz. E logo mais, né, Marcos, vai se comprovar o quanto ele é um personagem absolutamente detestável, né? Muito bem interpretado por esse ator, né? Uhum, exatamente. Mas essa coisa, essa animosidade, essa provocação entre eles é como se fosse, sabe, antes da luta, né, que os dois opositores vão se provocando, ajuda a criar uma excelente tensão entre eles. A gente através dos diálogos, a gente fica percebendo o quanto eles se detestam, o quanto um, na verdade, quer vencer o outro. A gente vai entender as motivações, né? Até onde eles são capazes de chegar. É claro que a gente fica sabendo, em algum momento, sem querer entregar já o final, que o personagem do Coronel Taylor,
ele é realmente um sujeito abjeto, né? Tudo bem que o Jamie Tennyson, a gente vai descobrir no final que ele também é um outro sujeito capaz de qualquer coisa, né? Mas isso tudo também é muito bem conduzido pela direção, achei excepcional essa coisa de você focalizar a orelha do coronel quando o Tennyson tá falando, e a voz dele, o que ele fala depois na cena é repetido quando você focaliza a orelha do coronel, e a voz, ela parece que tem uma reverberação diferente ali, como se estivesse reverberando dentro da cabeça do cara e importunando ele. Isso é muito interessante, esse recurso audiovisual. Tem uns movimentos de câmera muito interessantes, esse recurso que você mesma citou, que eles filmam o rosto do Franchot-Tony sempre do mesmo perfil, porque ele não podia mostrar o outro lado do rosto dele que estava todo machucado. Diz o Rod Serling que ele tomou umas porradas porque ele estava paquerando a mulher de outro cara, né? E o cara deu-lhe uns bons sopapos. Eu já escutei uma história que ele disse que sofreu um acidente, né, e tal, né? Mas eu acredito realmente que ele possa ter tomado uns sopapos também, né? Porque ele era um grande galanteador, inclusive dizem que ele era também um dandy, né? Um cara riquíssimo e tal, né? Porque ele era um ator muito venerado mesmo, né? O Franchot, né? Então ele realmente pode ter feito a contada errada. Se você, o nome dele parece meio com Franchona, né? Franchot-Tony. Bom, brincadeira. O Franchona-Tony. Franchona-Tony. Mas é isso. Essa maneira como eles filmam o rosto dele sempre do mesmo perfil, o diretor, ele foi muito sagaz, porque ele pensou, pô, isso é um problema, mas como é que eu vou usar esse problema como um recurso narrativo? Quando ele focaliza em primeiríssimo plano esse único perfil do rosto do Franchot, ele tá meio com o pescoço duro, né? Ele não pode mexer o rosto, porque senão a câmera pode, sem querer, focalizar o lado que não deve. Onde tá os ferimentos. E ele usa isso com aquele plano de conjunto. Ele joga esse rosto dele no primeiro plano e vai mostrando também o que acontece de fundo. É como se esse rosto, como se ele estivesse dominando toda a situação, né? A influência dele é que tá fazendo todo aquele jogo doentio acontecer. Isso, enquanto recurso narrativo, ficou muito bacana. Claro que tem o George Clemens também, o diretor de fotografia aí, que, né, ele não era fácil, né? Sim, nossa, muito legal. O episódio é muito criativo, né? Como ele quer contar essa história para mostrar a passagem do tempo. Fica o tempo todo aquele pêndulo do relógio, as coisas acontecendo. Tem muitas sobreposições, tem muita criatividade. Esse episódio, inclusive, né, comentando já aqui que a gente já fez a sinopse, rolou uma polêmica depois, mais pra frente, o Serling falou sobre isso numa palestra, né? Aonde se pergunta a ele o seguinte, porque tem uma história, tem um conto do Chekhov, né, chamado Aposta, que é uma história diferente. Eu vou até contar um pouquinho aqui, né, para vocês. Mas o Serling foi perguntado a ele se ele sabia dessa história, se ele conhecia. Ao que ele respondeu que não conhecia e tal, mas ele falou que essa é uma história que não é tão difícil assim. Ele colocou algo assim, né, no gênero, né, de você criar uma história assim. Eu acho até que a história do Serling, ela tem tons muito mais dramáticos e tétricos, né, por final. Mas a história do Chekhov também envolve uma aposta, só que é um banqueiro, né, que chega para um advogado e, no caso, fala para ele que se ele aguentaria o isolamento ali por 15 anos, né, e tal. Oferece a ele o quê? A quantia 2 milhões, até um valor maior, né, do que a gente está vendo aqui na história do Serling. E, no caso, ele ficaria preso ali numa cela, né, na propriedade do banqueiro. Ele não tem a restrição da fala, no caso, né? Mas ele poderia solicitar livros, instrumentos musicais, vinho, tabaco, comida, enviando ali um papelzinho ali com uma solicitação por uma pequena janelinha, né? Que está ali especificamente para esse fim. Só que é uma história interessante, né? Que eu fiquei com muita vontade de ler, inclusive. Por quê? Porque enquanto ele está ali encarcerado, ele começa a fazer uma busca por conhecimento e leitura. Então ele começa a ler livros de história, religião, linguística, manifestos políticos, literatura. Diz que os cabelos e a barba dele começam a crescer, ele vira tipo um Beato Salu, né? Algo assim, a gente brinca, né? Por causa da aparência, né? Mas ele
sofre assim torturas emocionais, né? Escutam ele chorar, né? O choro vindo através da cela dele. O caso dessa história, só para poder me acelerar aqui, né? Que quando chega no final, né, desses 15 anos, né, o banqueiro também começa a ter problema ali por causa de maus investimentos e tal. Ele também não tem a grana que ele teria que pagar, né, para o advogado, porque o cara conseguiu. Mas o que acontece? O cara, isso é muito interessante, né? Ele acaba rejeitando, na verdade, o dinheiro do banqueiro, né? Fala que ele, através da educação e tal, ele mudou a perspectiva dele e tal, sobre as coisas. Ele tem uma outra percepção sobre a questão de dinheiro, né? É uma história que tem um final diferente, né? Diferente dessa história do Serling, né? E eu, sabe, falando pra você assim, eu acredito realmente que o Serling não tenha ser baseado especificamente nessa história do Chekhov, sabe? Até porque ele cria uma história que tem um tom meio fáustico, né? Você estava falando aí sobre essas tomadas aí de perfil do Franchot porra, é uma coisa totalmente demoníaca, né? Ele aparecendo de lado e falando assim, com aquela expressão, ele começa a contar falar pro cara que, olha só, o cara já faltava faltando 3 meses, 4 meses, algo assim, quase um ano, falar que a mulher dele estava traindo ele, que todo mundo estava vendo ela entrar no carro com o cara, né? Ele fica sacaneando, porque você aí já desconfia, obviamente, que ele não tem essa grana também, né, Marcos? Exatamente. A gente desconfia disso até porque tem uma coisa que durante o episódio, o advogado dele, ele meio que canta essa bola, ele fala pra ele que você tem esse dinheiro mesmo? Você tem certeza? Quando começa as coisas a acontecerem e vai passando o tempo e você percebe que o Tennyson tá conseguindo ficar meses e meses sem pronunciar uma palavra, muito mais tempo do que a princípio o Coronel Art imaginava que ele iria conseguir. O próprio advogado dele começa a falar, cara, o cara tá indo bem, hein? Daqui a pouco o cara vai fazer um ano aí, você tem esse dinheiro? Tem certeza? A gente já logo, inclusive o próprio advogado canta essa bola pra gente, esse cara não tem esse dinheiro da aposta, né? Ele começa a oferecer $1.000, $2.000 e tal, fala assim, ai cara, tá uma primavera linda lá fora, pô, a tua mulher tá saindo com todo mundo, né? E é uma coisa totalmente indigna, né? Porque a gente vem saber depois que, na verdade, ele não podia fazer isso, né? Que ele tava fazendo, né? Tendo acesso ao cara lá para ficar provocando, né? Então essa é uma história que ela tem uma coisa de ser uma história fáustica, né? Porque ele tá oferecendo dinheiro, né? Em troca da voz, né? Mais pra frente a gente vai ver como realmente ele vai eliminar desse homem a possibilidade, né, da fala, né, de uma maneira muito terrível, né, porque contando aqui, inclusive, o final da história, o personagem do Tennyson, sim, ele vai conseguir levar a cabo essa aposta, né, esse um ano, né, sem falar absolutamente nada, mesmo com as provocações todas do personagem, né, do Coroa lá, que ficou o tempo todo enchendo o saco dele, né, e falando pra ele que tá tomando chifre. Aí, cara, quando o cara desesperado, eles estão todos na sala lá, o advogado, né, os cavalheiros, né, porque aquilo ali é um clube de cavalheiros, né, e tal. Aí estão todos ali numa sala e o advogado percebendo que ele tá muito nervoso e tal, ele vai conseguir. Não, faltam apenas 2 minutos e tal, e daqui a pouco começam as 12 badaladas, né. Então, realmente, o Tennyson conseguiu. Quando ele chega, né, ele entra, né, isso é interessante porque ele tá nesse enclausuramento, mas ele tá muito elegante ali, com aquele hobby, né, aquela roupa chique, né, de um cavalheiro ali da alta sociedade. Ele sai silenciosamente, para ali na frente ali do Coronel Art Taylor e estende a mão, né, tipo, me dá meu dinheiro, sem falar absolutamente nada. E a gente que é espectador, e até os próprios espectadores da cena, né, estão muito ali curiosos, né, que ele está fazendo isso tudo muito silenciosamente. Parece que ele está fazendo ali uma provocação, né, não querendo inclusive falar nem no momento que ele pode falar, né. E aí nisso aí o Taylor começa a falar, olha, eu vou ser obrigado a assumir que na verdade eu não tenho esse dinheiro, eu realmente eu tinha você em pouca conta, mas agora eu vejo que você é uma pessoa muito capaz, né? Você conseguiu
realmente ficar um ano sem falar absolutamente nada e tal. E, cara, e você vai ficando, inclusive, furioso com isso daí, né? Você pensa assim, porra, essa aposta aí tinha que ter uma espécie de penalização para ele, caso ele não cumprisse a parte dele do acordo, né? O Taylor aí, né? Então você pensa assim, porra, né? Que merda, né? Quer dizer, o cara se ferrou, né? E só que a gente, né, não sabe quanto ele se ferrou, né? Porque o plot da história é isso. Quando o cara conversa com ele, fala para ele assim que ele não tem como pagar, né? Ele pega um papel, escreve assim para ele, e aí fica todo mundo, ele entrega pro Taylor para ler. Aí todo mundo, o que é isso? O que tá nesse papel? Não sei o que. Aí o Taylor revela, né, o que o Tennyson escreveu. Ele falou assim, olha, eu achei que eu não ia conseguir, né, realmente ficar esse tempo todo em silêncio, e eu mandei cortar as minhas cordas vocais, né? Pam, pam, pam. Terrível isso, cara. Aí mostra, ele tira o cachecol e mostra a cicatriz, né, da cirurgia, né? Então você vê o que esse cara foi capaz de fazer por dinheiro, né? Os dois, na verdade, o que os dois jogadores, né? Porque isso daí também tem a coisa do jogo, da jogatina, né? Afinal, uma aposta, né? O que eles foram capazes de fazer, um por orgulho, né? No caso do Taylor, né? De arrogância, orgulho, e o outro por dinheiro, né? É uma coisa totalmente bizarra esse final, né, Marcos? Sim, a gente acaba dando uma guinada, de certa maneira, para mim funcionou como terror, na verdade. Sim. Porque ele perdeu as cordas vocais, provavelmente perdeu a mulher também, porque nesse meio tempo o próprio advogado do Taylor fala que os boatos sobre a mulher dele eram verdade. E o Tennyson provavelmente perdeu sua esposa, perdeu a voz, e o Taylor, ele... eu acho que ele já estava morto por dentro como ser humano, e isso acabou de ser a desmoralização total dele perante a sociedade. Para aquele pessoal, eles saberem que ele não tem mais dinheiro é a mesma coisa que ele ter morrido. Então, os dois personagens se desgraçaram nesse joguinho sádico que eles fizeram, né? Eu ainda acho que nessa história, o mais repugnante dos dois ainda é o Taylor, porque para mim ele é o grande corruptor nessa história toda, né? É a empáfia dele que acaba movendo essa tragédia para acontecer. Mas é tudo muitíssimo bem conduzido, deixa a gente preso e mantém a nossa atenção até o final. Como você já falou, aquelas sequências também de passagem do tempo com o pêndulo, e de fundo começa a aparecer aquele fundo que tem na abertura do Além da Imaginação. É como se eles estivessem entrando num território sombrio, né? Num território onde tudo pode acontecer à medida que o tempo vai passando. É muito bacana esse episódio em todos os sentidos. Desde a ideia, o roteiro, a concepção e a execução são, olha, um chuchu. Nossa, é muito bom mesmo, né? E você vê, né, que o Rod Serling foi ali confrontado, né, e tal, que ele estava copiando o conto do Chekhov, né, e tal. Mas, porra, eu não li o conto do Chekhov, né, um dos maiores contistas, né, que já existiram. Mas é um final, assim, digno de qualquer filme de terror, cara. Digno de aparecer em Alfred Hitchcock Presents, sei lá, entendeu? O Master of Horror, né, que é um... Mas realmente, cara, é impressionante esse final, né? E sabe, não tem... Entendeu? Você falou da questão do dinheiro, né? E tal, veja bem, eles estão num clube de cavalheiros, né? Que ali, pelo jeito, o que importa são as aparências, né? Quando ele fala assim, a minha palavra que vale, né? Todos aqui concordam, né? O Taylor, né? Que imagina se eu iria falar que eu teria esse dinheiro se eu não tivesse. E você vê o quão hipócrita, né? Que é essa questão aí, né? Então, na verdade, claro, os dois personagens têm defeitos, o Tennyson também, com esse negócio de querer ser o Jorah Mormont aí do The Twilight Zone, né? E fazer qualquer negócio para poder agradar a mulher dele, né? Então, sabe, é impressionante, né? Como é um episódio, assim, angustiante, né? Da série, episódio nota 10, muito bom. Esses clubes para cavalheiros ricos, brancos, conservadores, tradicionalistas e tudo, isso é o restolho do rebotalho da raça humana. É um negócio assim que eu queria saber por que alguém tem a mínima vontade de frequentar um clube como esse. Socorro, né? É nível, sei lá, maçonaria, por exemplo, que eu
Não sei porque que alguém pode querer fazer parte de uma coisa parecida como essa, mas enfim, né? Tem gente que acha interessante, até sonha, né? Em frequentar esse tipo de clubinho nefasto. Fazer o quê, né? Mas essa situação toda, pra mim, quem definiu mais perfeitamente esse episódio foi a Dilma Rousseff. Ah, é? Por quê? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Definiu o episódio. Parabéns. É verdade, né? Eu acho a Dilma, muitas falas dela, na verdade, tinha uma sabedoria, né? A gente vai ter muito tempo para se arrepender, né? De tanto ridicularizar, né? Mas deixando política para lá, né? E aí, vamos lá para a parte do podcast aonde a gente comenta, né? Ou recomenda filmes, séries, livros. Você tem alguma coisa para recomendar hoje, Marcos? Tenho. Eu vou fazer uma recomendação que a gente citou ao longo do episódio. É assim, pare tudo que você estiver fazendo e vá ler Tchekov. É o que eu recomendo para os nossos ouvintes. O cara, ele era teatrólogo, dramaturgo, né? Médico, romancista, contista. O cara, em 44 anos de idade, ele produziu uma obra em teatro e em prosa que influenciaram todo mundo, mas todo mundo. Influenciou Rod Serling, influenciou o cinema, influenciou toda a literatura do século XX, mas toda. Não, o conto do século XX não existe sem Tchekov. É inacreditável a capacidade que esse cara tinha para caracterizar personagens, para caracterizar as situações do cotidiano, o apelo visual que os contos dele tinham, enfim, a concisão, o quanto ele conseguia transmitir com pouquíssimas palavras. Enfim, corra para ler o que você puder do Tchekov agora, que é uma experiência que vai ser muito enriquecedora em todos os sentidos, intelectual, estético, enfim. Interessante. Olha, eu vou assumir que eu conheço pouquíssimo, né? E tal, mas eu fiquei muito curiosa de conhecer esse conto, tá? E não que eu tenha, inclusive, reduzido esse conto de maneira nenhuma, né? Em prol do Rod Serling, né? Mas, né? Eu não creio, assim, que o Serling fosse descaradamente copiar algo assim, né? E tal, ainda mais um escritor tão famoso, né? Pois é, mas a minha recomendação aqui vai ser sobre um filme, tá? Do qual a gente fez um podcast já faz um bom tempo, assim. A gente fez um podcast falando do original, que é um filme japonês, e falando da refilmagem, né, com a perspectiva ali do Martin Scorsese, né? Ele tem uma outra temática, tá? Eu tô pegando mais pela questão do silêncio enquanto coisa assim, metafísica, né, e tal, né? Vamos lá, vamos tentar me explicar, né? Tem um filme do Scorsese, tá? Que é um filme de 2017, chamado Silêncio, né? Na época, né, Marcos, você vai lembrar, nós falamos ali do filme original, do Shimoku, né, do Shusaku Endo, né, que ele fala, na verdade, sobre o silêncio de Deus, né? Tá aí uma história muito interessante, é um filme muito polêmico, mas é um filme muito verdadeiro, né, ao mesmo tempo, apesar de ser baseado num livro de um autor japonês muito religioso, diga-se de passagem, né? Mas o filme ele fala sobre o silêncio de Deus, porque são histórias de padres portugueses, que eles vão para o Japão e eles acabam testemunhando a tortura de missionários, e nesse negócio da tortura, né, e inclusive os senhores lá, os senhores feudais, eles faziam com que os padres, né, renegassem a própria fé, né, coisa que a eles também tinha uma reflexão da questão do silêncio de Deus, né, em vista de todo aquele massacre, né, e tal, né. Japão, claro, tinha questões ali políticas ali muito emergentes, né, que a religião também e o fato de ter missionários ali também não estava ajudando muito, né? Apesar que eles trouxeram algumas ideias ao Japão ali que eles depois acabaram aproveitando. No caso, assim, é um filme muito interessante, esse filme do Martin Scorsese. O filme ali também, o Shimoku, né? Que é baseado ali na história do Shusaku Endo, também é legal. E caramba, gente, procurem, a gente fez um podcast muito interessante, tá? Fazendo a comparação entre esses dois filmes.
Na época, eu lembro que eu até tava meio com o pé atrás com o filme do Scorsese, né? Hoje em dia eu tenho um olhar mais generoso pro filme do Scorsese, para ser bem sincera, né? Até porque o Scorsese, todo mundo conhece esse diretor, ele é um grande cinéfilo, né, e tal, né? E não é a primeira e nem será a última vez que ele realmente ele se apropria de histórias muito bem contadas para contar uma versão dele, com a perspectiva dele. O que não reduz, né, também o trabalho do Scorsese. E sim coloca uma outra perspectiva, né? Sei lá, né? Hoje em dia eu acho que é muito mais interessante a gente conhecer assim alguns remakes ou releituras de certas histórias para ver como é que elas são contadas, né? Eu acho que inclusive a do Scorsese ele é muito mais como colocar assim, ela é muito mais benigna com o personagem, né? Eu acho no final, né, do que do original japonês. Mas aí, tá aí, essa é a minha recomendação, o filme do Scorsese Silêncio, e também o filme ali Shimoku, tá? Que é um filme clássico ali dos anos 80, e o podcast da gente, cara, fazendo aqui um alto jabá, porque eu acho que vale a pena a gente também refletir esse silêncio de Deus aí que é, né, colocado nessa história. Eu posso dar um pitaco na tua recomendação? Pode, claro. Esse filme do Scorsese, o Silêncio, ele faz parte de uma trilogia, que é a trilogia da religião. Na verdade, acaba sendo tratado como trilogia depois, a gente já sabe, né? Que seria a Última Tentação de Cristo, Kundum e o Silêncio. Quem puder assistir esses 3 filmes na sequência, olha, vai dar uma reconfiguração do seu cérebro e na maneira como você enxerga religiosidade, que é um negócio muito sério. Aí você vai entender por que o Scorsese pode meter pau em filme de super-herói a hora que ele quiser, porque vá fazer igual. É difícil, viu? Nossa, eu adoro Kundum, né? Com a trilha sonora do Philip Glass, né? Nossa, esse cara é maravilhoso, gente. A gente vai falar a qualquer momento aqui nesse podcast. A gente tem um cast também maravilhoso sobre a trilogia Katse, Baraka e Sansara. Gente, o Philip Glass está presente ali fazendo a trilha. A trilha de Kundum é inacreditavelmente linda. E A Última Tentação de Cristo é uma obra-prima. Concordo muito contigo. Né? Quer dizer que as pessoas agora estão tratando como trilogia, né? Os filmes são dos espectadores, né? Os espectadores que decidem, né? Sim. O que é trilogia, o que não é. E o filme do Shinoda também, o Silêncio do Shinoda também é imperdível. Quem puder, não deixe de ver de jeito nenhum. Eu só reforçando a tua recomendação, porque é do caramba mesmo. Não, eu queria só fazer uma menção honrosa, porque, obviamente, quando você pensa nesse negócio do enclausuramento, e sim, ó, aí eu acho que realmente tem uma influência do Chekhov, até pela quantidade de anos, né, que o personagem fica em isolamento, você lembra, claro, do Old Boy, né? É impossível você não lembrar desse filme maravilhoso ali do Chan-wook Park, né? Então é uma história também sobre vingança, obviamente, né? Aí é outra trilogia, que é a trilogia da vingança, né? Então o Old Boy ali, que é de 2003, né? Que seria na verdade o segundo da trilogia, né? O primeiro é o Senhor Vingança, né? O segundo é o Old Boy e o terceiro é o Lady Vingança. Eu gosto muito de todos os 3 filmes, mas é uma referência meio óbvia até, né? Só que aí vai ter todo um plot ali do personagem descobrir por que ele foi preso, né, e tal. Tem ali no final um incrível, inacreditável plot twist, né? Que vale muito a pena você assistir, caso você não tenha assistido, também para saber, né, como é que é isso, não deixar contarem para você, porque vale a pena. Né? Então, uma menção honrosíssima, né, pela questão do enclausuramento ao Old Boy também. Recomendadíssimo. E aí, você escolheu alguma musiquinha pra gente encerrar o podcast hoje? Depeche Mode, Enjoy the Silence. Adoro essa música e acho que ela casa bem aí com o tema. É muito boa, né, cara? Adoro essa música também, né? Essa banda é muito boa, esse clipe é maravilhoso. Muito bom mesmo, né? Saudades, viu? Mas olha, legal, gente. Eu quero agradecer, claro, mais uma vez, né, por você estar nos acompanhando aqui no nosso podcast sobre Além da Imaginação. Nós estamos chegando aí ao final da 2ª temporada. Lembrando que depois do último episódio a gente vai tentar gravar, claro, um episódio onde nós vamos falar dos episódios da série que a gente mais gostou da 2ª temporada. Então a gente agradece a presença, pede para você, claro, aparecer lá no Facebook, curtir a nossa página, tá? Que é @masmorracine.
entrar no nosso grupo, que é o Fãs de Além da Imaginação. Nós temos também perfil no Instagram, que é @masmorracine, e no Twitter nós estamos lá como masmorra_cast. Se você quiser ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha, basta você acessar qualquer link que está logo aí abaixo no YouTube, tá? Na descrição do episódio. Nós temos perfil lá no Padrinho, no Colabore Aí. Qualquer ajuda é muito importante para que a gente possa continuar, né, pagando o nosso servidor, que a gente mantenha os podcasts. Estamos tentando providenciar equipamento novo de gravação, que o nosso equipamento está bem velho, né? E a gente, claro, né, Marcos? Deixa um abração para você e a gente se vê no próximo episódio. Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau.